Olá, seja muito bem-vindo ao novo Supera Batel Aqua Verde. Aqui a gente treina o cérebro com muito carinho, alegria e método. A nossa missão é fortalecer a memória, o raciocínio, a autoestima, a autonomia de adultos e pessoas 60 a mais, sempre com foco na longevidade. Para ser sincero, eu acho que não dá mais para sair. Quando você entra aqui, não dá para sair mais. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Tive um resultado maravilhoso, muito bom. Para mim, me serviu muito bem e me serve muito bem. Venha viver essa experiência com a gente. A casa está linda, mas, claro, falta você para deixar ela completa. Muito mais do que uma escola. Aqui é uma verdadeira família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Conexões Eternas Podcast. Eu sou Andréa Valério e no episódio de hoje eu tenho uma pessoa que tem muitas, mas muitas histórias para contar. Ele é jornalista, entre tantas outras coisas que ele já fez. Então, receba hoje aqui Luiz Augusto Jucchi. Seja muito bem-vindo, Jucchi. André, uma grande honra. Acompanho o teu trabalho e, nossa, fiquei muito emocionado. Avisei toda a família, né? Olha, vocês vão hoje saber coisas que vocês não sabem. É isso, Jucchi, é exatamente isso. Eu falei, vamos trazer coisa do Jucchi, esse ser humano que você é. Perfeito. Tem o Jucchi jornalista e o Jucchi ser humano que talvez muitas pessoas não conheçam. É uma coisa que eu sempre gosto de falar e você transmite isso, é que isso tudo vem da formação tua familiar, né? E se eu falar e chorar um pouquinho, não se preocupe. Tudo certo. Eu também sou chorona, tá, Jucchi? Então vamos nós dois aqui. Vamos nos abraçar aqui. Mas é assim, eu nasci em Piraí do Sul, que é próximo ali a Tibagi e tal, e meu pai era descendente de ucranianos, moravam em Paulo Frontin, a família, né, era toda lá. E o ucraniano, segundo dizem, eu não pesquisei isso, mas contaram isso, sempre quer que os ucranianos, o homem case com uma ucraniana, ou vice-versa, ucraniano e tal. E o meu pai, o nome dele é saudoso, né? Miroslav Jucchi, né? Jucchi, inclusive ucraniano, segundo o embaixador da Ucrânia, que na época recente, né, era casado com uma curitibana, ele diz que Jucchi quer dizer besouro. Ah, é? Besouro. E são muitas variações aqui que depois eu vou prosseguir. Mas o meu pai, então, foi trabalhar, serviu o 20RI aqui em Curitiba, e na época ali a cavalaria blindada, mas na época era cavalo, né? Eles andavam naquele tempo lá, 1920, sei lá, uma coisa assim. E meu pai conheceu a minha mãe, que era telefonista. Trabalhava num almoxarifado. E não sei por que cargas d'água se encontraram e tal. E meu pai se apaixonou. E minha mãe, ela é bem, assim, era, né? Bem morena, né? E o meu pai ficou apaixonado por ela e tal. E isso deu um entrave na família. Lá em Paulo Frontin, que queriam, mas como, você não vai casar com uma ucraniana? Ele falou, não, vou casar com a dona Aide, dona Aide Campos. E terminou, então, casando com a dona Aide. E ele, daí, com isso, ele rompeu com a família. Tanto que hoje, muitos anos atrás, eu não sabia. Eu tinha muito amigo meu que era radialista. Juca, aqui está uma pessoa que é irmão do seu pai e tudo. Daí eu falava para meu pai, olha, eu tenho... Ele, tá, tudo bem.
não ficava empolgado, porque ele realmente Sofreu. diz que os ucranianos são muito firmes na coisa. Então, ele era assim, era determinado. Uma outra, eu estou contando isso para você sentir a origem das coisas. Outra coisa que o meu pai era autodidata. O que quer dizer isso? Ele tinha o 3º ano primário, mas ele lia, e nossa, era um apaixonado por tudo que tinha, livros e tal, voltado à gastronomia, à astronomia, planetas. Então, eu me lembro que quando eu fui filho único 9 anos. 9 anos, fui filho único. E ele saía, a gente ia, né, olhava o céu, né? Quando morava em Nova Fátima, no norte do estado. E ele mostrava no céu ali o escorpião, ali, sabe? Uma coisa de louco, assim. Isso me traz muita memória. Então, vem por aí a formação da pessoa, sabe? Eu aprendi muito isso. E em Nova Fátima, meu pai era ligado ao governo do estado, num órgão chamado Departamento de Águas e Energia Elétrica. Olha, estou revelando alguma coisa que eu nunca falei, tá? Departamento de Águas e Energia Elétrica, que era o quê? Era um órgão do governo que implantava usinas em determinados municípios para fornecer energia elétrica, usina a diesel. E meu pai foi escalado para ser o gerente de uma usina em Nova Fátima, que é bem no norte do estado, próximo ali a Cornélio Procópio. E foi para lá. E na cidade, então, que era Nova Fátima, as cidades pequenas, então, existiam algumas lideranças, que era o padre, Sim. o prefeito, né? O delegado e o médico. E meu pai era um desses. Então, era padre, prefeito e tal, e o seu Juque, que era gerente da usina que fornecia energia elétrica. Entendi. Né, para a cidade. Né? E era uma coisa de louco, porque ele era muito respeitado, era muito amigo do prefeito, do delegado, do não sei do que. E, por exemplo, tinha um cinema lá, nós tínhamos a poltrona, a cadeira reservada, podia lotar. Né? E era lá, está lá Miroslav Juque, Aide Juque, né? E eu, o Luiz Augusto Juque. E eu sentava. E era lotado o cinema. E não pagava ingresso. Uma vez, me conta minha mãe, que eu falei para ela, né? Mãe, por que o pessoal fica ali? Ah, estou comprando ingresso. Ah, mas eu queria comprar ingresso. Não queria entrar de graça, né? Então eu tinha essas coisas. Outra coisa da cidade que era característica era o bingo, né? Então era o padre que mandava. Então se ia aquelas festas, era o bingo e tal. Então, aí vem uma coisa que é a passagem, então, para você entender. O meu pai era firme. Eu queria jogar futebol. Ah, tudo bem, eu comprava a bola, fez um campo de futebol para mim, né? Mandou o trator passar lá, porque eu falei, puxa, que legal. Ele falou, tá, então eu quero jogar, então tá, você vai jogar. Mas antes, você vai resolver esses problemas aqui de matemática. E daí passava algumas coisas. Então, eu tinha o compromisso de saber leitura, depois eu ia jogar. Entendi. Tá? Então, era uma coisa assim. E ele sempre falava, né? Nunca esqueça dessas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença e muito obrigado. Isso era sagrado. E era essa formação que eu tinha. E eu me recordo que uma vez, no Natal, ganhei uma bicicleta Caloi, né, que era pequena. Pequena. E daí tinha uma estrada que era uma saída, e não tinha asfalto, né? Chovia e a terra ficava assim como se fosse um asfalto, de tanto passar carro. Mas era muito movimento. Era que ia para um município próximo a Nova Fátima. E era muito perigoso ali. Mas a gente reunindo turmas e tal, eu, mais um pessoal de bicicleta, fomos na tal rodovia. Andar de bicicleta, porque era muito gostoso andar ali. E alguém vai, conta para o seu Miro. Tudo bem, então.
Um dia meu pai me chamou, falou, vamos sentar ali na coisa, vamos conversar um pouco. Ah, tá. Meu pai tinha uma paciência, tirava cigarro, fumava. E daí, onde é que você foi ontem? Eu já senti. Já sabia que já tinham contado. Falei, eu fui andar de bicicleta ali na saída de Congonhas, saída de Congonhas e tal, nós fomos com os amigos lá. Ele falou, ah, tá. Você sabe que é perigoso ali, né? Me falaram que é muito perigoso. Ah, que bom, então. Então você não vai mais, né? Não, pai, o que é isso e tal. Aí veio depois a minha mãe falando, olha, você escapou de uma. Eu nunca apanhei do meu pai. Mas ele tinha outras formas de punição, que era uma forma de restringir alguma coisa. Né? Podia pegar minha bola, furar, esse negócio. Então, aí que veio a formação, sabe? Eu nunca me esqueço disso, né? Fale a verdade. E é o que eu repasso hoje, né? E você lia também bastante? Lia. Eu sempre tinha algumas coisas, eu queria saber o porquê, né? O filme era no cinema, então você queria saber a história, né? Era uma coisa assim muito... Mas eu nunca imaginava. Eu gostava muito os filmes de guerra, né? Avião, aqueles negócios assim, tudo. Era a minha paixão. Mas tinha o Roy Rogers, o Zorro, né? Aquelas histórias, e você eram meus ídolos, né? Porque tinha gibi, né? Ele estava gibi. Então eu acho assim que a formação familiar, o que os pais passam para os filhos, é o que é o importante, que te dá a coisa, porque eu sou resultado disso. Então, 9 anos depois disso, veio o meu irmão, Paulo Juque, que nasceu em Nova Fátima, e que é o contrabaixista da banda Blindagem, né, que a gente comentou ali. E a história é muito curiosa, o Blindagem eu já te conto, né? Mas o meu irmão também. E aí a gente começou, daí eu era o irmão mais velho. Pois é, né? 9 anos é bastante, né? Então eu comecei depois veio, nós somos em 3, daí veio depois a minha irmã, Elizabeth Regina, só que ela nasceu em Telêmaco Borba. Na época era Monte Alegre. Monte Alegre era uma fazenda da família Clabin, né? Nós morávamos dentro da fazenda. Todos os funcionários moravam dentro da fazenda, né? E você pagava lá um aluguel simbólico, né? Assim, era cruzeiro, né? 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, para não ter o negócio de posse, né? Que por lei era permitido. E a minha irmã nasceu também lá em Telêmaco Borba. Também não, ela nasceu em Telêmaco Borba. Depois de lá nós fomos morar, né? Para Piraí do Sul também, eu tinha uma família muito grande. Família Oliveiras. A minha bisavó, que é a mãe da minha avó, ela era dona de um cinema lá em Piraí. E ao final você não fez cinema? Terminei. Não, depois tem uma história, porque quando eu vim para Curitiba, né? Daí você veio para Curitiba quando? Daí de lá em Telêmaco Borba, meu pai resolveu. Era a época da inauguração de Brasília. Ele falou, não, é Brasília que nós vamos ganhar dinheiro. E daí nós saímos do aeroporto de Monte Alegre num avião da Real, um DC-3 que ficava assim, né? Ele não era assim, ele ficava, a roda dele, né, ficava deitadinho. Daí nós fomos até São Paulo e fomos até Brasília. E lá o meu pai... visitamos Brasília. Eu tenho fotos minhas na frente de Brasília. O meu irmão com um pedacinho de pau assim, né? Já queria dar porrada, né? E a minha irmã no colo, né? Então era eu, meu irmão, na frente do Palácio Alvorada, né? Que era estudado. Daí de lá nós fomos para Lusiânia.
Meu pai arrendou lá comprou umas fazendas e tudo, porque era tudo assim, perspectiva de trabalhar. E depois nós fomos para Anápolis, que é a cidade a primeira cidade depois de Goiânia, em Goiás, na época, né? E aí, lá em Anápolis, eu exerci um monte de profissões. Eu cheguei a ser engraxate, eu vendia, minha mãe fazia sanduíche com língua de gado, né, com creme e tudo, e eu vendia na escola. Então foram várias experiências que eu aprendia. E a minha mãe, tem o lado, né, eu falei do seu Miro, a minha mãe, ela era costureira e criativa. E coisa fantástica, uma história bonita também, que eu sempre me recordo, que ela pegava muitas revistas e ela era muito fã da Rainha Elizabeth, né, da Inglaterra. Tanto que o nome da minha irmã é Elizabeth Regina por causa da Rainha Elizabeth. Né? Tinha muito isso antigamente, eu vejo. Muito isso. Então é um negócio, imagina, que a gente convivia com isso, né? Meu pai, ele era assim, ele era muito enérgico, mas ao mesmo tempo era bom. A gente ia pescar, dormia no mato lá, porque lá em Nova Fátima tinha um rio chamado Rio Laranjinhas. A gente ia, então ele armava espinhel de madrugada e ia pegava surubi, mandi. E daí tem algumas coisas que a gente tira exemplo, né? Ele fala assim para alguém, vamos fazer alguma coisa. Digo, olha, chame a atenção dela, trate bem ela. Eu falei, isso chama cevar. Porque meu pai cevava os tanques lá e jogava milho, alguma coisa assim, porque os peixes à noite iam lá comer, então os peixes depois ele jogava o anzol lá para pisgar. Digo, isso chama cevar. Então tinha muitas coisas curiosas assim, né? E o aprendizado, né? Então eu aprendi muito nessa educação, né? E quando eu vim para Curitiba, então em Telêmaco Borba, foi a minha adolescência, né? A gente ia no bar, não sei de quem, o bar do Zé Batizati, não sei do que, assistia filme, né? Eu me lembro que a gente morava em Harmonia, para ir até Cidade Nova, Telêmaco Borba, eu tinha que pegar uma Kombi, depois não tinha como voltar, se voltava a pé, era longe, passava na ponte, para assistir o quê? O filme do Elvis Presley. Nossa! Era uma coisa muito gostosa, né? Era muito, muito legal. E lá que eu fiz a minha... chegou aos 18 anos, fui trabalhar na fábrica de papel da Klabin, que é uma das maiores indústrias de papel da América Latina, né? Da família Klabin. E, nossa, é uma história longa, né? Uma história assim, muito fantástica. E de lá que eu, com o sonho, como eu disse para você, gostava de avião e não sei o quê, e filme de guerra e tudo. Eu tinha um primo que era cabo na base aérea aqui em Curitiba, e eu falei, eu quero me alistar na base aérea, e me alistei na base aérea, né? E por isso que você veio para cá? Daí que eu vim para cá. E é curioso isso, para você entender, que eu, essa semana, quinta-feira, eu me mudei. Eu estava morando ali no Anita Garibaldi, em frente ao Casal Garcia, ali, que é famoso também. E eu fui lá para o Bacaxiri. E para onde que eu fui? A 50 metros é a base aérea. Praça dos Expedicionários, né? Chama? Não. Lá é 20 RI, quartel, e do lado é a base aérea, que hoje é o Sindata. E lá está o avião onde eu me empolgava. Entendi, que legal. Daí não tinha nada a ver, não ensinava a pilotar, era lá em Agulhas Negras, mas tudo bem. E a minha avó, quando veio daí morar para cá,
ela montou uma pensão em frente ao 20RI. Então, eu tenho uma imagem assim de ver o pessoal. Então, e gozado, eu estou dizendo tudo isso porque eu saí sozinho ontem, né? A minha filha, eu me mudei com a minha filha, que tem o TEA, né? O transtorno. Então, agora, peraí, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Eu falo mais que o homem da cobra. Não, mas viu? é que sabe por quê? Porque eu quero trazer essa história. Mas primeiro deixa eu contextualizar, né? Você veio para Curitiba e você fez jornalismo. Então eu vou te contar o porquê. Eu quero que você conte que veio jornalismo e daí como que foi essa fase aí das meninas, mas conta do jornalismo. Então, porque você me contou que você veio para cá na época. Que época que foi? Foi da ditadura. Da ditadura, então eu quero que você conte isso. Coisa assim. Como que era? Me conta, porque eu não vivi isso. Porque você já era jornalista. Não, conta. Já chego lá. Tá. É assim, daí eu cheguei na base aérea, todo mundo ia voar e tal, mas terminou o tempo e tal, tudo bem. Eu tinha um tio, saudoso tio, que esse você falou, quem influencia? Então, meu pai, minha mãe, lógico, evidente, mas esse meu tio, Divanei Machado de Campos, foi e ele era jornalista, trabalhava nos Diários Associados, que é o Diário do Paraná, que na época tinha a gerência de Assis Chateaubriand, daí a cidade de Assis Chateaubriand, devido ao Assis Chateaubriand, que era o bambambam lá dos Diários Associados. Seria, vamos dizer assim, comparando hoje, né, seria a Globo, né? Globo, Jornal Globo, Valor Econômico da... Na época era o Diário dos Associados, que era a Rede Tupi, era os diários, cada estado tinha um jornal, e em Curitiba tinha o Diário do Paraná. Tá. Diário do Paraná. E o meu tio era editor de política. Quando terminou o tempo, né, o meu tio perguntou, né, vou morar na casa da avó, ele falou, bom, daí, Juque, você quer voltar para Telêmaco ou quer ficar? Eu digo, quero ficar. Curitiba, cidade maravilhosa, linda, né? Então, tá bom. Então, eu vou te arrumar um emprego, mas na área, mas até então, eu tinha saído, não tinha nenhum curso, não tinha nada. Você vai trabalhar eu vou te arrumar um serviço numa rádio. E me colocou na Rádio Colombo do Paraná, que era do Ervim Bonkoski, famoso, foi deputado, foi muito... Tinha a missa às 6 horas, novena, fazia fila para o pessoal ir lá na rádio, né? A rádio ficava no Monsenhor Celso, antigamente, depois que foi para um outro lugar. Uma coisa de louco. E eu, com o meu cargo na rádio era de rádio escuta. Como assim rádio escuta? O que é rádio escuta? Rádio escuta é o seguinte, não tinha agência de notícias. Tinha uma agência que mandava para as rádios um boletim mimeografado a álcool com as notícias. Então, mas quando chegava na rádio, já tinha passado. Já tinha, né? E daí eu tinha que, rádio escuta, tinha que gravar o noticiário das melhores rádios do Brasil. E era a Rádio Piratininga, Rádio Bandeirantes e a Rádio Guaíba, que eram as grandes rádios de grandes noticiários. Então eu ficava atento. Com esse rebu da ditadura, Carlos Lacerda, João Goulart, Brizola, aquele negócio, eu ficava, prenderam, morreu, mataram, sequestraram, era coisa de louco, assim, né? E eu gravava, e podia ser qualquer programa que estava no ar, Clube do Ouvinte, Esporte e tal, edição extraordinária, eu já pegava lá e dizia, mataram fulano de tal. E atenção, edição extraordinária. O presidente Carlos Lacerda hoje assumiu e babá. Eu tenho uma história, me cobre, a história do Carlos Lacerda, tá? Se me cobre. Você falou que quer fatos, então me cobre. Bom, daí o que aconteceu? Eu comecei a ter um relacionamento, até eu fiquei sabendo que o Carneiro Neto faz
um programa aqui gravado, e o Carneiro Neto trabalhava lá na Rádio Colombo. José Domingos fazia policial, tinha uma série de coisas. E lá que eu me entrosei com os grandes jornais, os grandes... Ayrton Cordeiro, saudoso, era do esporte. E a rádio começou a ser, para mim, uma escola, porque eu começava a aprender. Trabalhava com o Wilson Bueno. Wilson Bueno foi escritor famoso, trabalhou depois na Globo, era da Gazeta do Povo, e ele era redator igual a mim. Eu fazia de manhã, ele fazia à tarde. E ali, Abel Escuciato, famoso, a banda Os Metralhas, Paulo Hilário, que casou com uma Todeschini, era tudo dali. Então, imagine a convivência, né? A convivência dali. E daí tem um episódio que eu vou então agora citar, do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um político assim, ele era jornalista, tinha o jornal Tribuna de Imprensa e estava ali naquele negócio, toma poder, ganha poder, e ele era ligado ao Rio de Janeiro. E eu fiquei sabendo, né, eu tinha um chefe, Zairo Lorival Schuster, e tinha um professor que era editor, também diretor do jornal Diário do Paraná, que era o professor Danilo Cortes, saudoso. O Zair não, o Zair ainda está na ativa. E eu fiquei sabendo que o Carlos Lacerda viria para Curitiba fazer uma palestra para o estudante. E quando, nesse momento, a rádio já não estava mais na Monsenhor Celso, já estava numa galeria, Santos Andrade, que dava os fundos para a faculdade. Então era só pegar. Só que o gravador que a gente levava... Ia ser enorme. Aqueles rolão de fita. Então, nós fomos Mas lá. você estava estudando jornalismo? Ainda não. Tá. Lá, aí a experiência. Aí, fomos para lá. Mas o episódio é muito curioso, muito curioso. Aí fomos para lá, gravamos a palestra, o Carlos Lacerda descia a lenha, para que isso? Ele metia o pau, anulava e fazia, que é muito bom, cara, muito bom. Aí o que aconteceu? Voltamos para a rádio fechava meia-noite, 1h, assim, voltamos para a rádio, pegamos a fita, depois a gente edita e tal, tudo bem. Daí nós estamos mexendo ali e tal, no coisa, o cara já fechando lá. Dali a pouco vem o porteiro, falou, seu Luiz, o seu Zair, onde é que está o Zair, né, o chefe? Falei, ele está lá no estúdio. Não, é que tem um senhor ali na portaria, ele é todo de gravata, com a camisa, com cheio de abotoadura e tal. Não sei não, hein, seu Juque? Ele quer falar com alguém que gravou a entrevista lá do Carlos Lacerda. Falei, ai meu Deus do céu, é o DOPS. Estamos ferrados. Aí fui lá, falei, Zair, vai lá resolver, tem um cara lá na portaria e estamos ferrados, cara. Ele, pelo que o cara contou, ele todo não sei o que, quer falar com os caras que filmaram. Fomos lá. Né? Aí ele falou assim, não, deixa comigo, vou lá. Daí voltou de lá, dando risada. Falei, e daí, cara? Falou, não, o cara é da equipe do Carlos Lacerda, porque ninguém gravou. E ele quer umas cópias. E perguntou quanto que vai custar. Falei, você está brincando, é verdade, cara. Não, daí, avisa então lá o cara do estúdio, que ele já tinha fechado, porque nós vamos ter que tirar cópia da fita, né? E tal. Bom, daí a dúvida era assim, e quanto que nós vamos cobrar? Eu falei assim, digo, Zair, seguinte, nós estamos já com 2 meses atrasados aqui, o senhor não paga nós. Eu acho que vamos somar aí os nossos pagamentos e tudo. Se o cara quer, e vamos... Você acha que eu digo, se não der... Não deu. Divide, né? Aí fizemos isso. E o cara... Tiramos a cópia, ele foi lá e pagou. Todo mundo. Até hoje, o Zair tira certo, porque daí no dia seguinte nós fomos comer feijoada, fomos no bar, tomar cerveja importada, e até hoje o Zair brinca comigo, né? Hoje, o que tal? Bom, então agora a parte 2.
Juca, mas eu quero saber assim, ó. Conte para mim, você fez jornalismo, Tá, certo? É aí que eu ia entrar. Daí eu quero saber, você fez o jornalismo e aí que vida que você vivia? Então, e daí com esse negócio do Zair Schuster mais Danilo Cortes, eles falaram assim, Juca, eu acho que está na hora de você fazer jornalismo. Você já terminou? Eu já terminei. O curso era científico, que se chamava, né? Terminava quando fazia o científico. Eu já terminei. Ele falou, então faça matrícula e você matricula. E eu fiz a matrícula na PUC, né? Na época não era PUC, era Universidade Católica do Paraná, e eu fiz o curso lá de jornalismo. Foi da outra história, mas eu vou pular essa. E daí terminei e fiz o curso de jornalismo. Quando eu fiz o curso de jornalismo, o meu tio, que era jornalista também, me apresentou a um jornalista que era ligado à área de economia, Valcimar José de Souza. Ele lembra tudo. É incrível. O Valcimar José de Souza era especialista na área de economia, e daí eu me enfronhei. Eu queria saber como é que funcionava o jornal, ficava até de madrugada e tudo. Bom, o que acontecia depois, quando eu entrei no jornal, já há tempo, já pulando assim, a gente ficava na redação, dali a pouco chegava. E os amigos nossos, todos os nossos amigos, Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, nossa, tinha tanta gente. Olha, o nome de pessoa. E eles eram tidos assim como o pessoal de esquerda, porque eles eram contra o regime militar, né? E eu estava no meio daquilo lá. Aí, tudo bem. Então, sempre tinha uma história. Alguém falou, olha, você sabe quem foi preso? Quem? O Valmor Marcelino. Você está brincando? O Valmor levaram, o cara foi para a cadeia e tal, e foi torturado e tal. Sabe? O Fábio Campano estudou na Albânia e tiraram ele lá da Gazeta do Povo e tal, porque ele tal. E eram todo pessoal da esquerda mesmo, que eles escreviam muitos artigos e tal. E uma coisa curiosa era assim, quando você estava na redação, o porteiro avisava, escuta, olha, tem aqui na portaria um pessoal que ele é do, como é mesmo, senhor? Nós somos do DOPS. Eles são do DOPS e quer falar com o chefe de reportagem. Então, eu chegava lá, chamava, e eu sempre curioso saber o que é. Aí o chefe na época era Creso Moraes. Aí ele falava assim, senhor Creso, o senhor, por favor, eu quero que o senhor assine aqui. Essas matérias aqui não vão poder sair. Imaginei. Então era censurada. Tá? E tinha uma até muito curiosa. Olha, essa daqui, daí o cara falou, poxa, isso aqui, o atentado ao presidente, atentado a Ernesto Geisel. Na época, o Ernesto Geisel não era presidente da República, ele era presidente da Petrobras. E daí você ficava sabendo de notícia no atentado que nós não tínhamos recebido a notícia. Você ficava sabendo da notícia pela censura. Entendi. Né? E daí conta-se muitas histórias. Eu, por exemplo, eu trabalhava no governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, que lançou Bala Zequinha, né, negócio. E o secretário era Edson Neves Guimarães, que tinha vindo da Copel. A Copel, na época, era tipo a Sorbonne. Quem vinha da Copel era muito bom. E o doutor Edson era no governo do Ney Braga. E estava lá, eu na assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda e tal. Puxa vida e tal, não sei o quê. Aí o Edson falou para mim, Juca, eu estou precisando de uma jornalista. Um jornalista, não falou uma, né? Falou, preciso de um jornalista que fala inglês. E porque nós precisamos aqui fazer um negócio e mandar para o exterior e tal. Falei, eu digo, olha, Edson, eu conheço um casal, inclusive, mas ela é jornalista, que eles estiveram exilados no Canadá, e isso por causa das ditaduras. Mas como o pessoal começou a voltar, ela está aí.
Aí tinha um cara que era militar na Secretaria da Fazenda, que era chefe, não sei do que devia ser um olho duro lá, avisou, doutor, mas precisa tomar cuidado, porque a pessoa era exilada. Aí o falou, olha, se já estão voltando, então tudo bem, está liberado. E aí tal. E vou até citar o nome dela, uma grande amiga minha, Noemi Rosa. E ela foi trabalhar na Secretaria da Fazenda, era minha colega de trabalho, e falava inglês e tal. Então nós tínhamos essas nuances de saber muita gente que foi censurada, que foram presas, né? Eu me recordo que teve no jornal que hoje eu trabalho, que é o jornal Diário Indústria e Comércio, eu trabalhava no Diário do Paraná e o saudoso Odônio Fortes Martins, ele sempre queria que eu fosse trabalhar com ele no Indústria e Comércio, pois eu era da economia do Diário. Eu falei, puta, aqui tá bom, puta, muito legal, né? Quem trabalhava lá era Cida Borghetti, no Canal 6. Eu trabalhava no Canal 6 também. Eu tinha um programa no Canal 6, né? E era, puta, eu digo, não, eu não vou ficar aqui e tal. O dono do jornal era José Carlos Martinez, famosíssimo ele, né? E aí... Quem é de Curitiba sabe, né? E daí, um dia, o Odônio entra na redação lá, com cadernetinho e tal, do Diário do Paraná. Ué, o que será que... Falei, Odônio, desculpe, tudo certo? O que você está fazendo aqui? Falou, pois você não queria vir trabalhar, não quis vir trabalhar comigo, eu comprei o jornal, agora você trabalha. Que legal. E foi uma época que ele bacana. comprou o Diário do Paraná. Que bacana. Né? Então foi um momento, e o Odônio foi um cara que recrutou todo o pessoal de esquerda. Todo o pessoal de esquerda. Só que ele falou, o meu jornal é da Livre Iniciativa, vocês não vão para lá e vão querer meter o pau na Livre Iniciativa. Mas eu te dou. Então, o primeiro secretário de redação foi o Valmor Marcelino, que tinha sido preso e torturado. E tem uma história muito curiosa para você entender o que era a censura. O Estado de São Paulo, e a censura no Brasil inteiro. O Estado de São Paulo, você às vezes via o jornal, na primeira página, uma página colorida, uma foto de um bolo. Vinha notícia, um bolo. Eu leia na página tal. Chegava na página tal, estava lá uma receita do bolo. Caramba, o que é isso? Né? Aí que nós fomos descobrir o que era. Era que o jornal ia publicar uma matéria, a censura foi lá, tirou a matéria e eles colocavam, então, uma foto do bolo. Então, quando tinha... Bolo é porque bolo, tinha então, censura. Foi censurado o jornal. É famosa essa história. É muito historiazinha assim. Então, eu conheci, convivi com muita gente que teve esses problemas, né, da censura, sofrer. Foi uma coisa muito terrível, sabe? Sabe o que eu quero contar agora? Eu quero fazer um parênteses para contar um pouquinho da tua história. Né? Porque eu quero muito trazer a história do Juque. Tá. Que você me contou assim, Andréia, quando eu era jornalista, eu morava, né, num hotel, ficava lá né, era todo mundo da mesma... todo mundo jornalista. Claro, a gente sabe que tem muita... E era um período crítico ainda. Nessa época que eu estava no hotel. Então... porque depois da censura veio a autocensura. Pois é. Então a autocensura era muito complicado. Só para você ter uma ideia, quando eu estava no Diário do Paraná, tinha um escritor, um industrial, que escreveu um livro chamado Ditadura dos Cartéis. Na verdade, ele abordava as multinacionais que tomavam conta do Brasil. Né? Então, ele entregava. Só que o livro foi apreendido pela censura e depois liberado. E você recebia o noticiário por telex. Não era... Era tudo diferente, né? Tudo... Comunicação e aí a gente chegava, né? Chegamos na redação, e daí? Autocensura.
Creso, e daí? Saudoso Creso, grande jornalista, falava assim, e daí, Creso? Vamos publicar? Juca, mas se está chegando, acho que vão. E nós descíamos bala. E ao ponto de, olha só, ao ponto de publicamos aquela liberação, foi muito difícil, ele contando o porquê, e depois nós convidamos ele para vir a Curitiba para participar de um programa nosso no Canal 6. E ele veio daí a Curitiba, daí nós falamos, só que nós não temos dinheiro para pagar a tua passagem. Ele falou, não tem problema, minha mulher quer conhecer muito Curitiba, eu vou por conta dele. Foi uma revolução. Então ele foi um exemplo. E daí o que aconteceu, né, dessa parte assim, da onde que eu senti que nós trabalhávamos, eu morava, tinha 42 anos. Isso, aí que eu quero que você conte. Essa faixa dos 40 anos. Morava no Hotel Slaviero, né? Era o ponto de encontro dos jornalistas. Então, era muito, muito curioso, porque eu tinha eu fiz uma permuta com o hotel. Eu divulgava o hotel e eles me davam onde dormir. Só que não me davam comida. Uísque, por exemplo, eu não podia. Então, eu comprava uma garrafa de uísque e deixava no bar lá. Esse aqui é do Juque, tá? Então, quando eu pedi uísque, você dá esse aqui, porque é meu. E assim foi. E o hotel, ele era muito requisitado para palestras. Tinha muitos acontecimentos lá. O Roberto Requião, na época, político, todos os políticos lá faziam reuniões. Então, ele era um ponto de encontro de políticos, de escritores e tal. E o meu espaço era o bar. A recepção ali, eu ficava do lado do bar. Então, vamos lá falar com o Ju que está lá. Então, é isso aí. E eu, lá que eu conheci o Dino Almeida. Nossa, o Dino Almeida. Sabe quem que é meu aluno? Pedro Américo de Almeida. Pedro Américo, então. É meu aluno. Pedro Américo me salvou de uma. Pedro Américo eu tenho uma história famosa, porque um dia o Dino tinha tomado umas lá e estava dando alteração. E daí o Pedro Américo, como eu trabalhava com ele, eu liguei, Pedro, o que eu faço? O Dino está aqui, não quer ir embora, né? Daí eu falei assim, ele falou, Juca, não se preocupe, eu tenho já um táxi na frente esperando ele, vai levar ele para casa, fica tranquilo. Então, eu olhei lá, realmente Algum dia eu te levo lá na escola para ver o Pedro. Grande figura. Mas eu quero que você me conte uma coisa. Chegou um momento que tudo isso, chega uma hora que cansa, né? Você ficar aí, não é? Aí você falou, não, agora chega. Chegou um momento, agora eu vou buscar outras coisas. E aí você falou assim, vou descansar dessa vida. Exatamente. Sabe por quê? E aí você fez o quê? Pois é, eu estava cansado. Eu chegava num lugar, no boteco, estava o mesmo cara, exatamente, tomando a mesma cerveja e reclamando. Ia no outro, não aguentava. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, chega. Falei com meu cunhado já casado, com a minha irmã, né? Então eu falei assim, e o Gianni, ele era italiano, né? O Gianni falou, Juque, eu falei, pois é, cara, eu estou com o saco cheio já, não sei. Eu falei, eu quero arrumar alguém que não seja jornalista e que não fume e não beba, né? Então eu quero. E foi aí que eu consegui. Tinha uma pessoa muito linda, né? Na Associação Comercial do Paraná, ela se vestia muito bem, era assim, eu ficava de olho, né? Eu falei, eu acho que eu sei quem é. E aí eu comecei e ela também, né? Era difícil, né? Na época você não chegava. Assim. Né? E ela tal, daí... Tinha que cortejar, né? Exatamente. E como eu fazia parte da Associação Comercial, eu editava um jornal chamado Folha do Comércio, então eu tinha muito contato. Ela trabalhava no SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, criado na época, coordenado por uma grande amiga minha, Márcia Munaro, que hoje tem uma grande empresa em Pinhais. E aí a gente se envolveu. Eu tenho uma passagem muito curiosa,
que ela não saía à noite e tudo, né? Daí eu convidei, ela falou, não, você vai... Tem um barzinho aqui muito legal, que a gente vai lá, sempre toma uns aperitivos, eu queria te convidar, né? E daí nós fomos lá no bar, e eu levei ela e tudo, e tomando, e jantando, pedindo lá, não sei o quê, né? Dali a pouco me entra um cara correndo, sem camisa. Pessoal, tô desarmado, a polícia está atrás de mim, eu não tenho nada aqui, se me mataram, eu não... Ai, Jesus, e tal, daqui a pouco chegou a polícia. Coitada, ela nunca mais quis sair depois disso. Escuta só. Aí, falei, caramba, mas logo estragou hoje, minha noite. logo hoje. Daí ela ficou, tipo assim, né? O que foi isso? Digo, esse pessoal de teatro, né? O pessoal ensaia aqui e vem fazer essas peças aí. Ela, tá, vai, na hora. Essa foi boa, hein, Juquim? Foi uma saída. Essa foi boa. Bom, terminou, a gente casou, se apaixonou. Tiveram 2 filhas. E eu quero falar da tua filha. Tivemos 3, né? Porque o Rafael faleceu, né? Foi um triste momento. Verdade. E eu não sabia. E a gente já tinha... Eu morava, tinha um apartamento, estava bem de vida, um apartamento no Novo Mundo, apartamento que tinha comprado, bonito, decorado. Foi muito triste, sabe? Esse foi o primeiro, assim, Juque? Foi, e daí nós tínhamos o nome de Rafan, né? É uma história lá que ela pesquisou. E ele terminou, ele nasceu, já estava morto, né? Puta e na maternidade, isso. Só que o quarto lá no apartamento já estava todo decorado, a gente sabia que era menino, todo de azul e tal, né? E aí foi um momento muito... Graças a Deus a família me ajudou muito. E daí a gente pensou, eu falei, vamos desmontar lá. Aí a minha irmã, cunhada, falou, não, deixa... Quem vai decidir é a Fabiane Vieira. Foi com essa com quem eu casei. E daí ela falou, não, vamos lá, eu quero ver e tal, não sei o quê. E fomos, né? Foi foi um momento, assim, eu acho assim que é a tal da maturidade que você tem, né? Você tinha que enfrentar. Tinha que enfrentar. Né? E nós enfrentamos. Mas tudo bem, depois passou e tal, daí vieram 2 grandes figuras, né? Mas nesse inteirinho aí, teve quanto tempo de diferença? Para mais velha? Acho que 2 anos de diferença já, para daí a gente já partiu para outra, né? Como é que se chama? Gestação de alto risco ela teve. Entendi. Foi gestação de alto risco. Do Hassan? Do primeiro, do Rafan, né? Tanto que nós montamos depois uma empresa com o nome de Rafan, e ela ficava ali no Batel, e o objetivo era orientar, não só vender roupas infantis e tal, como também era fazer orientação para as pessoas que tivessem algum problema, né, e tal. Aí veio... De perda de filhos. Perda de filhos. Nossa tal, né? Senhora, que trabalho bonito, né? E foi muito legal. Nossa, a Fabiana é uma cabeça, assim, que faleceu, né? Daí eu sou viúvo, né? E daí foi essa história, por isso que eu moro, porque a minha outra filha... Daí conte lá, daí você teve 2 filhas, a mais... que está hoje com 34 anos, é o meu anjo da guarda. Que lindo que você fala isso. E a Mahara, que é também aqui muito querida, ela tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista, tem 32, diferença de 1 ano. Né? Mas antes disso, o Juque, né, teve outro relacionamento e saía. Sério, Juque? Mas eu já tinha assim, saindo, né, então. Daí eu tenho um casal de gêmeas. Não diga! A Sofia e a Vitória, que são universitárias, mas todas se dão bem. Que legal, que legal. Tudo menina. Tudo menina, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa...
da que mora com você. Pois é, né? então daí o que aconteceu? A mãe não queria que a Johanna saísse, né? Ela tinha namorado, tudo. Não, você tem que ficar. Quando ela faleceu, eu assumi lá, né, o retorno da família. Aí eu falei, Johanna, eu falei, pai, eu falei, então pique a mula. Mas mesmo, eu digo, pique a mula, vai lá. Você quer morar? Vai morar, tudo. Eu fico com a Mahara. Daí eu fiquei com a Mahara. Né? Eu cuido da Mahara. E eu sou pai, né? Pai e mãe. Você está com quantos anos? Eu estou com 78. 78. E ela é grau 2, né, que você falou? É o grau 2. E a Mahara, e agora, recentemente, né, como eu falei para você, eu me mudei e a Mahara tá agora, por exemplo, a Mahara, pai, você está muito bonito e tal, e não sei o quê. Eu falei, eu vou dar uma entrevista, quer ir junto e tal? Não, eu não quero e tal. Eu convidei ela, você falou e tal. Falei, eu convidei, né? Ela falou, não, eu não quero, eu fico aqui em casa e tal, depois você me conta como é que é. E ela, sim, eu levei ela para um diagnóstico no INODAP, que é o Instituto que é da Maria Lúcia Sabatella. Ela é parente da artista, né, da Sabatella. E ela foi muito importante na nossa vida, porque na época que nós fomos lá, eu fui com a Fabiane. Eu fui com a Fabiane lá e nós tivemos que ficar um bom tempo conversando com ela, sem falar só contando da Mahara. Aí ela começou e tal. Depois é que nós levamos a Mahara. E daí ela conversou, fazia o exame e tal, não sei o quê. Daí falou, olha, a Mahara realmente tem o grau de autismo, né? Mas ela é superdotada. É verdade. Ela tem, assim, uma inteligência muito aguçada, e é verdade. Mas aonde que ela tem? Ela tem altas habilidades? Ela em que área? De memória fotográfica. Memória fotográfica. Ela lembra de tudo. É roqueira, canta todas as bandas. Roqueira, né? Sabe todas as bandas. Johnny Winter, AC/DC, Creedence, ela sabe e canta as músicas dele. Elvis Presley, então ela canta. Que bacana. Roberto Carlos, eu levei, por causa do jornalismo, eu levei ela para ver o Roberto Carlos, né? E ela foi e tirou fotografia junto com o Roberto Carlos, com o Toquinho também. Que ela legal. conhece todas as letras de música e tal. Então, às vezes eu me perco. Mahara, como é o nome meu? Tal negócio. Ela lembra de fatos antigos, ela assim. E aí eu estou fazendo o papel da inclusão. Né, de levar ela, leva ela na Boca Maldita. Ela tem se leva na Boca Maldita. Ela conhece o ex-governador lá, o Pessuto, ela chama de Pessutão, que gosta de cantar. Então ela vai lá, o Retamoso tem uma música, o Blindagem toca, ela conhece ele é um artista muito, muito querido, ele é muito amigo dela. E assim vai, o Irani é um fotógrafo, trabalhou muito tempo no Paulo Pimentel, mas ele é a cara do Mick Jagger. E ela chama ele de Mick Jagger, né? O Irani trabalhou, ele tem assim, então são várias pessoas, né? Ele era muito amigo do Chacon. O Chacon era o sósia do Roberto Carlos, que morava na Boca Maldita. Nossa, o Chacon adorava, e ela adorava o Chacon. Então também. ela é das artes. Ela das artes. Mas o tio também tem aí um... e ela tem um que também é uma influência, o tio? O Ademir Plá. O Ademir Plá, ele é um personagem da Boca Maldita. E o cara é super estudioso, mas ela foi... O Ademir deve ter hoje uns 70 CD que ele grava. Nós já compramos 30 dele. Porque a Mahara sabe a letra das músicas. Às vezes o Plá estava no Largo da Ordem ali, naquela domingo, né? E o Plá estava cantando, a Mahara entrava cantando, e daí o Ademir não era bobo, Mahara, canta a música e tal, e ela cantava a música e tal, né? Que bacana. E daí ele aproveitava para vender o CD. Entendi. Muito, muito, muito bom. Então é essa convivência. E ela toca alguma coisa? Não, ela só canta. Ela só canta. E ela canta assim, vai muito bem. E é uma pessoa, ela é muito querida, e ela tem uma coisa
que é muito curioso, assim, que é a sensibilidade. Ela sabe quando uma pessoa gosta dela ou está fingindo. Tá? Então, quando ela agora vai e abraça e tal, como é teu nome, você é casada, tem filho e tal. Tem bem rapidinho, dá tempo ainda. Conte. Ó, tem um episódio é muito louco. Esse é emocionante. Eu nem me lembro se está no livro. Eu não sei se está no livro. É assim, a Unimed ficava num prédio, João Negrão com Marechal Deodoro, um prédio bem na esquina ali. E ficava no 13º andar, a Unimed. E eu tinha um plano da Unimed e tal. Daí tinha que levar ela e levei. Só que são 3, 6, 9, 12 elevadores, né? Peguei um dos elevadores e tal, até o 3, e tal. Daí e tinha assessorista, uma mulher. Aí amarraram, daquele jeitinho. Tá? Oi, tudo bem? Como é teu nome? Maria Angélica, assustando, né? O que você faz? Eu sou isso. É casada, tem filho. E ela ia fazendo a pergunta. E a mulher ia falando e tal. Bom, fomos lá, fizemos um tratamento, consulta e tal, não sei o que e tal. Descemos no outro elevador e fomos embora. Passaram-se 5 anos. Aí tal, tinha que voltar, não sei o quê, o negócio da Fabiana e tal, que era no mesmo prédio. Subimos, falei, pô, caramba, e tal, que andar que fica no andar e tal. Pegamos o elevador e tal, assessorista e tal, daí amarraram. Oi, fulana. Eu, Mara, como é que tá você? E falou assim, tá. Eu falei, Mara. E a mulher daí começou a chorar. Falou, eu me lembro dela. Foi ela que, uma vez ela fez... Falou com ela. E elas se encontraram. Que lindo. É muito, muito louco, sabe? Então, esse é o grande lance da memorização dela. Bom, mas você também, né? Você tem uma memória, assim, que é... Meu Deus! Eu fico só olhando, assim. Eu me lembrei o nome do artista, Richard Gere. Sim! Ele que falou, né, de que o corpo a gente perde, mas a alma não envelhece. Então, que lindo, né? É bom né? você estar preparado. Então, e daí a Mahara tem essa habilidade, né? E a Johanna, quando ela tinha 4 anos de idade, eu e a Fabiane matriculamos ela no Colégio Suíço Brasileiro, que era uma escola que o governo suíço implantou devido às multinacionais que vinham para a cidade industrial. Para eles, os diretores e filhos aprenderam português, mas eles ensinavam também outros idiomas. E a Johanna, com 4 anos de idade, saiu de um colégio, uma escola, daí nós matriculamos ela lá. Depois ela continuou a estudar em Pinhais, que hoje são, na época era 40 alunos, hoje está com uns 400 alunos, mais ou menos 500 alunos. E ela se formou lá. E as amizades da Johanna, porque ela fez faculdade, fez a economia e tal, na faculdade federal, mas as amizades mesmo são tudo colégios suíços, né? E ela saiu de lá falando inglês e alemão. E daí fez o pós-doutorado na Unicamp, em São Paulo, que é uma das grandes universidades e tudo, e ganhava uma bolsa de estudo, e daí ia fazendo palestra na Holanda, na Alemanha, em Washington e tal. Então, por isso que eu digo que ela é meu anjo da guarda, porque ela é uma inteligência, e hoje me ajudando aqui, né? Antes de vir para cá e tal. Pai, tem que ver o negócio da Claro, porque nós temos que instalar, você tem que ver, e tem que ver TV e tal, e é um moderno, depois nós vamos ter outra televisão, então aquelas coisas, né? Que coisa linda, né, Duque? Quando você olha assim para trás, do que você mais se orgulha? Pois olha, primeiro dos meus pais, né, pelo aprendizado que eu tive e que eu transmiti isso para muitos colegas, né? Também a esposa, né, a Fabiane, que foi muito determinada. A Fabiane, eu estou na mudança agora, comecei a pegar algumas coisas, muitas coisas escritas, fitas, DVD, tudo de coisas que ela aprendia, ouvia, né? Na época era DVD, né? Botava. Então, eu
olho para trás nesse ponto, né? O aprendizado que eu tive, né? E que eu consegui transmitir. Tem muitos alunos, muitos profissionais, já fui em eventos que as pessoas reunidas lá, visitando lá, Cimentos Itambé, não me lembro o que é. Daí uma delas, pessoal, deixa eu vou dar a palavra, tá? Eu do lado dela. Eu queria só falar para você, eu quero fazer um depoimento, aproveitando que a pessoa está aqui. Eu falei, puta, vai puxar o saco do cara. Que é esse cara? Vai puxar o saco lá do presidente ainda. É esse cara aqui, o Juque. Esse cara aqui. Marina Kotovitz. Marina Kotovitz. Trabalhava para mim, fazia a minha coluna. E aí ela recebeu um convite para a revista Where, que era do famoso personagem aí. E ela falou, ficou todo dia, eu falei, vai lá, menino, você vai lá, você vai aprender, estimulei e tal. E ela falou, foi o cara que me incentivou. E assim, várias e várias. Já aconteceu de eu ir em evento. Meu Deus do céu, chego lá, as pessoas vêm me abraçar. Agora fui homenageado pela Yumi Okamura. Sim, né, conheço a Yumi. Os profissionais, né? Queria trazer a Yumi, falei, vou trazer a Yumi aqui. Profissionais. E daí, pô, caramba, vou lá, daí as pessoas vinham, daí, às vezes estava com o marido me olhava, meu autor, falava, esse aqui que me ajudou, foi a primeira entrevista que eu fiz e tal, né? Mas você é muito humano. Eu acho que é isso, né? Porque eu recebi ajuda. Eu acho que se você recebe, por exemplo, esses meus amigos, eu acompanhei a construção de Itaipu, né, ao lado de um cara da Globo, da Folha de São Paulo, e os caras ali te ajudando, como é que é? Não, Juque, não faça isso. Por exemplo, eu ia nas entrevistas no Rio de Janeiro e São Paulo, né, os caras davam uma Juque. Quando você for na entrevista, sente na primeira fileira e faça a primeira pergunta. Não dava outra. O cara fazia a exposição toda e eu ficava olhando para a moça que estava com o microfone. Daí, muito obrigado. Então eu já levantava a mão. Aí o pessoal, jornalistas do mídia nacional, né? Os caras me olhavam assim, porque antes disso eu ia lá e falava com o assessor, né? Entendi. Falei, o que você quer que eu pergunte para o presidente? Pô, você vai fazer isso? Claro! Que legal. Você me convidou para vir aqui, eu tenho que retribuir para você. Que bacana. O que ele gostaria que eu perguntasse? 2, eu sou assessor também, né? Eu tenho meus clientes e tal. Então pergunta para ele e tal. Isso aconteceu com a Oi, com um monte de empresas aí, né? Que trajetória linda, né, Juque? É muito por muito isso lindo. que eu digo, eu não largo, eu estou num jornal que tem 49 anos de circulação, vai para o site, estou na TV, eu tenho 14 fanpages, né? Mobilidade Urbana, Jovem SA, Acordes de Dissonância, De Olho na Saúde, e vai. Vamos colocar todos lá na descrição para o pessoal ver. Né? Tudo no Facebook, Instagram. O duro é o seguinte, é que é muito rápido as coisas. Quando eu aprendo um negócio do Instagram, agora já não é mais. Que legal, agora... e você é tecnológico ainda, que legal. Agora é Instagram. Por isso que tem essa cabeça fantástica, que não para. Agora, caramba. Ju, que vou levar você lá para o meu Supera Batel Água Verde. Vai ser um prazer. Vou te levar. Então é muito legal, porque você precisa acompanhar. Ou você fica em casa vendo TV e tal, que só dá crime, só dá coisa. Eu nem assisto mais nada. Então, e lê, né? Lê bastante. Peraí, então deixa eu aproveitar esse insight aí que você está falando, porque a gente está chegando no final do nosso episódio e a gente tem uma tradição aqui. Eu peço sempre um conselho, né? Que conselho? Se pudesse dar um único conselho para as pessoas do coração aí, que conselho você daria? Ai, meu Deus. Eu acho o seguinte. Primeiro, a pessoa, em qualquer independente de atividade, seja ela mesma, não minta, seja autêntica, conte sempre a verdade, não importa. 2, não deu certo, não desista, vai lá e bate o martelo.
Quantas vezes não aconteceu isso comigo? Então, o conselho que eu dou é não desistir. Não importa, ou não você já tem, né? Então vai lá e batalhe, né? E seja honesto com você mesmo, não entre em falcatrua. Eu recebia muitas ofertas de coisas, eu nunca trabalhei com honestidade, né? Às vezes a pessoa, você deixou de ganhar, tudo bem, mas eu estou com a consciência tranquila, graças a Deus. Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou. Dormir tranquilo, né? Dormir tranquilo, exatamente, né? E a outra é repassar esse conceito para os filhos, ou amigos, ou, né, mulher, namorada, seja lá o que for, para que você conviva bem e elas possam ajudar outras pessoas. Eu acho que é a única forma, né? Que eu estou recebendo isso hoje dos meus filhos, né? Nossa, pai, não sei o quê, minha filha, da gêmea lá, me ligou, eu vou fazer e eu vou terminando o meu curso aqui, quero que você a outra já está fazendo pós-mestrado, né? Da área de história, um crânio, e é autista também, né? Mas só que ela é o grau 1, né? E tu está fazendo. Então, isso tudo é aprendizado e toda a gente está junto. Eu reúno todos eles. No Natal a gente está junto. Né? A minha irmã, Elizabeth Regina, o meu irmão, Paulo Juque. Nossa, são assim. A história do Paulo daria outro programa. Né? Vamos chamar ele aqui? Vamos chamar. Porque vamos falar de rock. Meu irmão tem muita história. Nós vamos contar. Ele é muito ligado, foi ligado a conhecido, Paulo Leminski, o Ivo Rodrigues, todo esse pessoal. Já está o convite aí. Então tá bom. Juque, muito obrigada. Um prazer. Agradeço, um prazer. Uma honra, eu que eu diga. Reviver esses assuntos aí. A gente revive muitas coisas, né? Relembra muitas coisas e com muito carinho. E conte comigo também na parte aí do jornalismo, então, se precisar divulgar, né, fazer alguma coisa, porque você com certeza passa muitas pessoas e coisas, às vezes as pessoas estão como agora, nós estamos saindo, né? Aliás, a hora que eu cheguei, né, uma amiga sua e tal, eu digo, de repente precisa. Às vezes um empurrão, para mim não custa nada. Eu sei, você é incrível. É jornalismo, eu não cobro, não tem esse negócio, quanto é que você cobra? Eu não cobro nada. É verdade. Eu acho que as pessoas precisam, às vezes, um empurrão. Juque, como te encontram? Qual que é o teu Instagram, você lembra? Instagram ou Facebook? Juque Business e News, tudo junto. Ok, Juque Business e News. Esse é o Instagram. Tá bom. Tá lá. Sigam lá. Pode seguir lá que estamos juntos. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por você estar conosco até aqui. Compartilhe. Tenho certeza que você aprendeu muitas coisas aqui com o Juque, ou relembrou muitas coisas. Você aqui de Curitiba, ou não. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, um novo episódio para você. Muito obrigada. Você está no Conexões Eternas Podcast.